que acontece quando um governante acredita estar acima de tudo, acima da lei, acima do povo e, principalmente, acima de Deus? A história da humanidade responde essa pergunta, bem como a Bíblia Sagrada. Atualmente parece que o tempo mais uma vez está dando resposta. Porém, hoje não quero falar de torcida e comemoração pela queda de Nicolás Maduro, mas quero falar sobre o juízo de Deus, a soberania que Deus tem como reto juiz. Estamos em um alerta para você. Fique comigo até o final. Seja bem-vindo ao canal O Homem Reformado. Aqui falamos sobre fé, cultura reformada, caráter de homens de Deus, porque aqui o nosso lema é: homem reformado está sempre se reformando sob a vontade de Deus. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, meu convite é para que você se inscreva no canal, porque aqui toda semana estamos aqui chamando homens para a maturidade espiritual e ao temor do Senhor e a verdadeira fé. Nos últimos dias ocorreu a notícia da prisão de Nicolás Maduro por parte dos Estados Unidos. Independentemente de questões políticas e os desdobramentos que são oriundos disso, a pergunta que o cristão precisa fazer é: qual é o propósito de Deus quando ele julga os governantes? O que Deus nos ensina com a queda de líderes políticos? A Bíblia não autoriza que nós celebremos as quedas dos homens, que nós tenhamos que discernir o tempo com temor. A Bíblia afirma que Ele, o Senhor, muda tempos e estações, remove reis, estabelece reis. O poder humano, ele é delegado por Deus, nunca ele é absoluto. Quando um governante se esquece de Deus, não está sob a vontade soberana de Deus, passa a idolatrar a si mesmo, ao poder. A palavra de Deus, ela sempre nos demonstrou que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Um governante, ele desafia Deus quando governa sem temor e oprime o povo, quando persegue a verdade, quando se coloca como Deus da nação. Isso a gente vê ao longo da história bíblica. O Salmo 2, ele descreve exatamente este cenário. Os reis da terra se levantam e aos príncipes conspiram contra o Senhor. E a resposta de Deus é clara, é soberana. Aquele que habita nos céus, ele ri. Porque Deus trata isso com ironia. Porque nenhum trono humano concorre com o trono eterno. Atos 12 narra que quando Herodes recebe glória para ele como um Deus, o povo exalta e ele aceita aquela glória. E o texto da Escritura diz que no mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não dar glória a Deus. Quando governantes desafiam Deus, o juízo começa muito antes do que se imagina. Começa nos céus com os decretos
do Senhor. Os grandes erros que podemos cometer é transformar a queda de um governante em lado político e uma questão meramente moral que tem a ver com nossa moral e não aquilo que Deus preconiza para o povo, até mesmo porque Deus usa governantes para também enviar o juízo às nações. Portanto, não cometa esse erro de encarar o que aconteceu meramente como questões políticas. Não tome um lado de direita ou de esquerda, tome o lado da Escritura e de como Deus inclusive pode usar Maduro ou um político de esquerda como Lula, ou mesmo de direita como Bolsonaro, para exercer seu juízo às nações. Esse alerta não é só sobre presidentes, mas é para qualquer tipo de governo humano, sua casa, sua família, a sua própria consciência. Romanos 13 afirma que toda autoridade presta contas diante de Deus. O juízo de Deus, ele vem com força, o Senhor, ele é vingador. Isso começa inclusive na sua própria casa, onde você governa seu próprio lar. A queda de governantes é um lembrete de que Deus não se zomba, não celebre, não comemore, mas tenha consciência do que Deus fala em sua palavra. Ore pela igreja, pelas nações, e para que os homens de Deus aprendam a liderar sob a soberania divina. Esse é o tipo de reflexão necessária que precisamos fazer para o nosso tempo. Portanto, eu peço que você deixe um comentário. Como o homem cristão deve agir quando os poderes caem? Eu quero saber a sua opinião. Se você quer continuar refletindo sobre autoridade e temor de Deus, responsabilidade cristã, assista a esse próximo vídeo que está aparecendo aí. E um forte abraço.